Olá, olá, muito boa tarde. Olá a todos, bem-vindos às segundas de inspiração, à terceira live desta rubrica quinzenal. Esta é uma rubrica em que eu trago aqui pessoas inspiradoras, convidados muito especiais, que vêm partilhar contigo as suas histórias, portanto, as suas mudanças de carreira, ou quando têm projetos em paralelo ao trabalho por conta de outrem e vão mantendo os dois em paralelo, pessoas que têm uma jornada empreendedora e inspiradora e no fundo são convidados, são pessoas que vêm aqui partilhar as suas histórias para te inspirar a ti a fazeres a mudança profissional que pretendes, para tirares da gaveta esses projetos e essas ideias que andam aí. E eu espero que nos acompanhes também hoje nesta live, onde vamos ter uma convidada muito especial, que é a Petra Tavares. A Petra é psicóloga, mentora e coach e tem feito um percurso espetacular aqui no Instagram. Eu acompanho já há algum tempo e espero que realmente seja muito útil para ti ouvires a história que ela vai partilhar connosco. Já tenho aqui a Petra, vou convidá-la entretanto já para ela entrar e não vamos com mais demora. Vamos conhecer um bocadinho da sua história, conhecer o que é empreender com propósito e também, acho que ela já está aqui. Alô, Oi, alô? hello, conseguem me Olá. ouvir? Acho que sim, está tudo ok. Boa. Sim, bem-vinda, Petra, que bom ter-te aqui. Obrigada. Tão bom. Finalmente conhecemos assim ao vivo e a cores, não é? É verdade que já tínhamos trocado algumas É mensagens. verdade, eu nem sei muito bem como é que nós nos começámos a seguir, mas já foi há algum tempo, pelo menos tenho esta ideia que não é uma coisa recente, portanto já Sim, dura, não é? sim. Eu acho que mesmo antes de tu me conheceres, eu já te conhecia, já era subscritora, se é assim que se pode dizer, da tua newsletter já há Ok, algum tempo. uau, Então já acompanhava o teu trabalho. muito bom, olha, obrigada. E acho que houve uma vez, e acho que houve até uma vez, eu não sei se vocês estão a ouvir um barulho de que alguém está aqui a cortar a relva. Não, Não sei se pelo estão a menos ouvir, eu não estou a tranquilo. ouvir, não. Então, ok, boa. E acho que houve uma vez que até comentei contigo, tinha lido uma newsletter tua que tinha feito muito sentido, e acho que a partir daí até ficámos mais em contacto, por Ok, isso sim. coisas boas do virtual, não é? Que nos aproximam assim e depois ficamos. É quase, eu não sei, Exatamente. eu sinto assim como uma amiga à distância e ler os teus posts também tem Sim. esta Ai, maravilha que é que tão fofa. autêntico que fica assim mesmo cativada pelo que tu escreves e sinto muita conexão mesmo, muita ligação contigo. Ai, Por fico isso, muito olha, feliz. obrigada por teres Obrigada. aceito o convite, por estares aqui também a esta hora. E para quem não te conhece, vou-te pedir que contes um bocadinho sobre quem é Petra, o que é que fazes, para te apresentares a quem nos está a Hum, ouvir. claro que sim. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Para mim é sempre bom poder ter estas conversas. É incrível que para mim isto cada vez quero que isto flua cada vez mais de uma forma natural, sabes? Até falando um pouco do meu percurso, e se calhar mais para a frente até temos falar sobre isso. Antigamente eu pensava que tinha de ter um discurso todo estruturado, todo direitinho, mas acho que cada vez mais vejo que quanto mais conectado aquilo que eu faço está conectado com quem eu sou, mais isto surge de uma forma natural. Então, para mim é sempre bom estar aqui e ter estas conversas descontraídas e poder ajudar alguém, quem sabe, com alguma partilha, com alguma Uhum. experiência. Então, sem mais demoras, o meu nome é Petra Tavares, eu sou psicóloga, como a Elsa estava a dizer, sou psicóloga clínica, sou coach, também faço mentoria. Antes de tudo, sou um ser humano, sou uma jovem extrovertida, uma jovem sonhadora, uma jovem lutadora pelos seus sonhos. E tenho feito aqui o meu percurso, o meu trajeto aqui no digital, divido muito o meu coração entre a área social, a área clínica e o desenvolvimento pessoal. Gosto de beber aqui um bocadinho em várias áreas e também dar o meu contributo em várias áreas e não me focar simplesmente numa Uhum. coisa. E dá 2 anos para cá, temos aí uma visita. Não era suposto, mas já é um bocadinho tarde hoje. Não faz Ela veio mal, visitar. está à vontade ela. E dá 2 anos para cá tenho então trazido aqui o meu trabalho para o digital, que foi assim que também cruzei o meu caminho aqui. E, e pronto, e gosto de espalhar a minha mensagem para o mundo e trazer sempre alguma coisa que possa ser útil para as pessoas e possa ser enriquecedor. Boa, excelente apresentação. Ah. Claro que não precisava de ser estruturado, Obrigada. isso sai aí muito, muito do coração.
Sim. Olha, eu acho que tu tens um percurso muito inspirador, sobretudo aqui no digital, não é? Que é onde eu te acompanho mais. Eu tenho visto o teu crescimento, tudo Uhum. aquilo que tu fazes. E de facto também tenho aqui uma pergunta por causa de um post que eu vi precisamente do que é que aconteceu há 2 anos, não é? Que tu até falavas que era há Uhum. 730 dias. Eu até coloquei aqui porque achei interessante, foste contar os dias. Sim, Mas já lá vamos, se calhar já lá vamos. Vou começar aqui um bocadinho antes, só para. à vontade. Gostava de saber se sempre soubeste que querias ser psicóloga, sempre sentiste tipo um chamamento, alguma coisa, ou não, ou foi assim um acaso? Assim, nunca, nem sempre soube. Eu já quis ser muitas coisas. Eu, desde miúdo, eu acho muito engraçado. Eu, desde miúdo, eu não gostava de trabalhar, eu não queria trabalhar muito. Então, eu dizia que eu ia trabalhar num café só uma vez por semana, achava que ia ser tipo super rica. Depois, entretanto, quis me virar mais para o mundo da dança, porque eu já fiz balé, já fiz hip hop. Depois, ali na altura do secundário, estava assim um pouco perdida do que eu ia fazer. Só que eu sempre estive muito ligada a esta questão de trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, porque desde miúda sempre fiz voluntariado, desde os meus 12 anos, sempre estive muito envolvida nestas dinâmicas de relacionar-me com pessoas. Então, querendo ou não, sempre soube que tinha que ser alguma coisa relacionada com pessoas. A verdade é que no secundário eu não sabia o que eu ia fazer. Ali nos testes psicotécnicos no nono ano deu-me Ciências Sociais e Humanas, mas eu ainda não sabia o que eu ia fazer e foi no 12º, quando eu tive a cadeira de Psicologia, e também já tinha tido a minha irmã que tirou Psicologia, aí eu vi-me, ok, eu acho que só me encaixo nisto, não estou a ver mais outra área, não estou a ver mais outra coisa onde eu me posso encaixar. Se calhar até haviam outros cursos que eu poderia ter ponderado na altura, mas por falta de conhecimento não ponderei, se calhar serviço social, a gestão de recursos humanos, que são coisas que também têm este contacto com pessoas, mas aí acredito que a própria psicologia me tenha encaminhado e me tenha escolhido também um bocadinho nesse sentido. A minha única opção quando entrei na faculdade foi psicologia. Olá, boa noite, quem está a dizer boa noite. José Martins. A minha única opção foi psicologia em 5 faculdades diferentes, era a minha única opção, foi só psicologia que eu considerei, exatamente por ver que poderia ter este contacto com as pessoas, não via outro curso com que eu me identificasse tanto e, e acho que ela me escolheu, porque a verdade é que quando eu entrei eu nem sabia muito bem qual é que era o meu objetivo, eu nem sabia muito bem o que é que eu ia fazer dentro da psicologia, tanto que na altura de escolher o mestrado ainda houveram vários mestrados que eu ponderei psicologia forense, psicologia forense ao criminal, ponderei educacional, ponderei organizações, ponderei várias, até que fui para a clínica, simplesmente porque é mais abrangente e sei que indo para a clínica depois também podíamos especializar noutra coisa que quisesse, mas a verdade é que eu ainda estava assim um bocadinho às aranhas sobre o que é que eu realmente queria fazer, mas não me via a fazer outra coisa, porque realmente tinha que ter este contacto com pessoas. Isso é espetacular. Eu acho que és das poucas pessoas que eu conheço que, apesar de não saberes, foste para o curso certo, não é? E fizeste Sim. disto carreira, porque a maior parte das pessoas que eu conheço, mesmo antes de eu fazer mentoria, de fazer mais este trabalho de acompanhamento, eram pessoas que muitas das vezes tinham ido para um curso, mas não gostavam muito e depois acabavam a fazer qualquer coisa completamente diferente, não é? Uhum. E até acho Uhum. curioso quando vejo assim, no geral, muitas pessoas têm um curso de formação e depois fazem algo completamente diferente. Então, teres conseguido realmente, ainda que no meio dessas dúvidas, acertar, eu acho espetacular. Foi mesmo como se te Uhum. tivesse escolhido, não é? O que é muito bom. Sim, eu sinto muito isso. Foi como se a psicologia mesmo me tivesse escolhido, até mesmo naquilo que eu faço hoje em dia. Claro que ao longo do caminho fui fazendo outras coisas, mesmo dentro da área. Eu acho que dentro da área também existe um mundo de coisas que nós temos de ir fazer. Nem sempre acertei nas coisas que fui tentando fazer, mas acho que cada vez mais vou encontrando o meu caminho, porque também é a experiência que uma pessoa se vai testando e vai vendo para onde é que quer mais ir. Mas realmente, se pudesse voltar atrás, também não escolheria outra coisa. Bom. Olha, então sempre acabaste por trabalhar um bocadinho por conta própria, não é? Porque não houve este contexto corporativo. Trabalhaste alguma vez em empresas? Como é que surgiu esta Não, vontade de sim, empreender? sim, sim. Até hoje eu trabalho. Trabalho por conta da outra Ah, mãe. é? Não tenho Ah, só um ok. negócio. Então conta-nos tudo. Então é assim, o meu percurso é assim, é um percurso onde eu fui desde os mais novos até os mais velhos, vou explicar um bocadinho. Eu quando estava a terminar o mestrado, eu pensei que eu sempre quisesse trabalhar com crianças e com adolescentes, então foi nessa área que eu comecei. Fiz uma estágio curricular num hospital Amadora Sintra, aqui em Lisboa, que é muito famoso, exatamente no núcleo de psicologia pediátrica, onde fazia ali avaliação e acompanhamento
desenvolvimento a crianças e adolescentes, e assim que eu entreguei a minha tese do mestrado, inscrevi-me numa Uau. pós-graduação para especializar-me na área de infância e adolescência. Contudo, a vida teve outros planos para mim, porque eu acabei o mestrado, defendi a tese, e depois, quando fui à procura do estágio profissional, que é um estágio obrigatório de acesso à Ordem dos Psicólogos, que todos os psicólogos têm que passar, a vida apresentou-me outro caminho, porque eu estava a fazer voluntariado numa associação, exatamente por ter sempre muito esta veia social e comunitária, estava a fazer um voluntariado enquanto não começava a trabalhar na área, e abriu a oportunidade de haver um estágio profissional nessa associação onde eu estava a fazer um voluntariado, só que era na área social e comunitária, em intervenção com idosos, ou Uau. seja, algo completamente fora da minha zona de conforto. Algo Foste de uma completamente faixa etária à diferente, outra. sim, fui literalmente dos 4 para os 90. Foi literalmente assim um Uau. choque logo. Mas também, como era uma coisa que eu gostava, era perto de casa, tipo 5 minutos de casa, eu decidi, arrisquei, até porque o estágio profissional na área de psicologia é um estágio muito difícil de encontrar, há pessoas que ficam anos à procura de estágio. Hoje em dia já existe mais facilidade, porque pode-se fazer o estágio por conta própria, mas há uns anos atrás não se podia. Então eu decidi agarrar aquela oportunidade e fiz então o meu ano de estágio profissional dessa Ordem dos Psicólogos com idosos, onde basicamente as minhas funções era fazer intervenção comunitária, evitar que os idosos ficassem em isolamento, porque também sabemos que muitas vezes quando entro na idade da reforma é aquela questão: quem é que eu sou, o que é que eu faço, onde é que eu me encontro, onde é que eu me encaixo. Então o objetivo era muito intervir para prevenir o desenvolvimento de outras perturbações, de outras patologias, como depressão, isolamento social, e era muito esse trabalho que eu fazia, muito esse trabalho de rua. Quando terminou o estágio, a empresa não tinha como ficar comigo, porque foi um estágio através do IFP, mas recomendaram uma instituição, que é onde eu estou até hoje, na área social e comunitária também, onde eu basicamente trabalho muito nas necessidades básicas, enquanto aqui eu trabalho nas necessidades mais emocionais, lá eu trabalho nas necessidades básicas, desde alimentação, desde emprego, desde roupa, Segurança, desde as necessidades conforto. básicas das pessoas. Exatamente, e aí eu desempenho uma função na área social. Estou aqui há 2 anos a empreender no digital e às vezes perguntam-me porque é que eu ainda estou ligada a essa área. Eu acredito que as duas coisas carecem de mim, de certa forma. Não que a empresa precise de mim, mas eu enquadro muito bem nas duas vertentes, porque também sempre soube que não queria ser uma psicóloga simplesmente de 1 para 1, fechada num gabinete durante não sei quantas horas a atender. Eu gosto muito de ambiente de pessoas, gosto muito de estar com pessoas, tanto que gosto muito mesmo do presencial, gosto muito de estar no terreno, gosto de conhecer qual é que é a realidade das pessoas, gosto de estar lá e poder fazer a diferença, às vezes, com aquilo que nós pensamos que é pouco. Então, por isso é que eu digo que divido muito o meu coração entre a área social e a área da psicologia, porque acredito que me encaixo muito bem dentro das duas áreas. Então, neste momento, ainda hoje estava com uma pessoa a pensar que eu só fazia isto que está aqui, que toda a gente vê todos os dias, mas não, eu tenho um trabalho tenho um trabalho full-time, além disto, onde realmente desempenho outro tipo de funções e também dou o meu contributo e também deixo lá um bocadinho do meu propósito também nessa vertente. Esta vontade de empreender, muitas vezes Deixa-me digo só que perguntar, Vetra, faz muito sim, sentido sim, tu sim, sim. continuares assim com esse trabalho, não é? Porque tens essa tua veia social e de causas que sempre esteve muito presente em Sim, ti, pelo que tu dizes, não é? Desde pequenina que fazias voluntariado e exato. estavas envolvida com estes grupos de pessoas que têm outras necessidades ou precisam de outro tipo de acompanhamento. Portanto, faz todo o sentido que Exato. queiras conciliar dentro daquilo que é possível, não é? Agora eu também te ia perguntar como é que tu consegues conciliar isto tudo. Eu acredito que não Então, seja eu tenho fácil. 45 horas no dia. Conta-nos Não, o segredo. sim. É assim, não é fácil, e sou bem transparente. Acho que ainda há 2 semanas ou uma semana fiz uma live que também disse isto: não vou sustentar isto para sempre. Claro que eu não vou conseguir ficar lá para sempre, porque realmente o que eu sinto é que as coisas têm crescido cada vez mais, têm ganho uma proporção cada vez maior e não vou conseguir conciliar as duas coisas para sempre, mas também acredito que mesmo não conseguindo conciliar com outro trabalho, que mesmo assim na minha própria intervenção, enquanto empreendedora, enquanto gestora do meu próprio negócio, também vai ter que haver aqui alguma coisa a nível social e nunca será simplesmente só a psicologia. Isso eu Ver, tenho a talvez, certeza que não, porque nem era isso que a me iria... forma como está a ser feito, não é? O formato, em vez de, se Sim, calhar, todos os exatamente. dias ser menos dias, não sei, qualquer coisa, não é? Mas é possível conciliar, não é? Sim. Porque nós conseguimos, a É, questão é o é, como, não é? é, E a é o estratégia. como. É o como, é
E que ainda se vai, no processo, ainda se vai desmistificar. Confia no processo, não é? Confia no processo é uma coisa Confia que no tu dizes processo. muito e que eu, a primeira Exatamente. vez que eu vi, não foi contigo por acaso, foi num processo Claro. que eu estava a fazer que me disseram a mim, confia no processo, e eu, Uhum. está bem, tem que ser, não é? E agora é curioso que eu própria diga às minhas mentoradas, as minhas mentoradas olham para mim assim com uma cara de sério. Tem E que ser, né? não é fácil, Pois. não é? Mas isto de confiar no processo realmente é quase um ato de fé, não é? É como o crer Super. sem ver, não é? Como se costuma dizer. Exatamente, exatamente, exatamente. E acho, e agora que estás a falar nisso, nada é por acaso, porque eu sou uma pessoa de Hum, muita fé e, e é também a minha forma de deixar o meu contributo de fé na vida das pessoas, que é tudo é um processo, tipo, confia. É muito tu confiares que, por vezes, tu estás a trabalhar para alguma coisa, tu estás a investir em alguma coisa e tu não vais ver logo o resultado. Por isso é que eu também gosto muito da analogia da árvore do bambu, porque durante muito tempo, enquanto tu estás ali pacientemente à espera e supostamente estás a plantar e estás a fazer tudo certinho, tu não vês nada acontecer. Mas tu tens que acreditar que as coisas estão a fluir, tu tens que acreditar que tudo tem o seu tempo, Estava aqui alguém a então, dizer-se. assim, como disseram agora aqui nos comentários, tudo tem o seu tempo, tudo acontece no seu tempo, e às vezes coisas que acontecem antes do tempo, que eram para ser boas, acabam por ser coisas que acabam até por ser coisas negativas porque vieram antes do tempo. E às vezes nós queremos acelerar o processo, mas não tem como acelerar o processo. Então, eu acredito muito e é também uma das coisas que me trouxe até aqui e que me faz permanecer aqui, que é simplesmente acreditar que eu tenho que fazer a minha parte, fazer aquilo que eu tenho que fazer e no tempo certas coisas vão acontecer. Pacientemente, porque a vida não, espero eu, a vida não vai acabar amanhã, então eu não preciso de alcançar todos os resultados de uma vez, eu não preciso fazer todas as coisas de uma vez. Eu posso começar hoje e posso só ver o resultado daqui a um mês ou daqui a um ano, não sei, mas eu só posso fazer aquilo que está ao meu alcance. O crescimento há coisas que não estão ao meu alcance, eu só posso dar uma melhor. O resto eu não tenho controle sobre isso. Isso é uma filosofia de vida, é mesmo uma filosofia de vida, não é? Não é assim algo que exista num momento só, não é? Nós temos, quando passamos a ter esta aceitação, as coisas tornam-se mais leves, torna-se mais fácil passar pelas situações, não é? O piloto Sim, está aqui a dizer exato, às vezes forçar antes do tempo pode ser ruim, uma coisa de cada vez, é mesmo isso. É. exatamente. Uhum, exatamente. Olha, então diz-me, como é que começou então esta experiência de apareceres no Instagram? Foi intencional, não foi? Conta-nos um bocadinho sobre isto. Olha, foi mais ou menos intencional. Então, isto começou na altura da pandemia. Eu também já contei isto a alguns, não sei, que já me tinham sugerido abrir uma página de Instagram, exatamente por ser psicóloga, por ter sempre tive uma boa capacidade de perdão, uma boa capacidade de comunicação e de mudar com as pessoas e de buscar as pessoas. Então sempre me tinham sugerido aplicar uma página de Instagram, não sei o quê, começar a dar consultas por conta própria, porque a verdade é que quanto mais eu me fui aproximando da área social, eu fui me afastando um bocadinho da área clínica, daquilo para o qual eu estudei. Então fiquei muito tempo sem exercer a prática clínica, fiquei ali cerca de uns 2 anos para aí sem estar tão ligada à clínica e já me tinham sugerido aqui comece e tudo mais. Em 2020, com a questão da pandemia, por ter a minha mãe, que sabe que eu sou psicóloga, óbvio, amigos que sabem que eu sou psicóloga, começaram a me encaminhar alguns casos de pessoas que durante a altura da pandemia precisavam de apoio psicológico e como tinham a mim como referência, começaram-me a encaminhar e eu toda perdida porque há algum tempo que não exercia clínica, mas fui fazer supervisão, fui ali repescar ali as minhas coisas. Também era um momento em que eu tive mais tempo, acho que em 2020 todos nós tivemos um bocadinho mais tempo porque estávamos em teletrabalho, estávamos em casa, Pelo menos tínhamos assim quem muita não coisa para esteve que fazer. ficar a assegurar as partes críticas, Sim, não sim, quem é? não teve que estar nas linhas da Exato. frente. Então, aí comecei a acompanhar alguns casos por recomendação. Isso foi no início de 2020 e depois no final de 2020 realmente começou ali a nascer o desejo de, ok, eu posso fazer alguma coisa disto. E mais uma vez vou reforçar que eu acredito que tudo acontece no tempo certo e que tudo tem uma fase certa, porque durante muito tempo insistiam comigo para eu fazer e eu não queria, dizer, não, não quero expor, eu não quero aparecer, eu não quero essas coisas e tudo mais. Só que a verdade é que ali houve ali um momento que eu comecei a seguir muitas páginas também de psicólogas no digital, porque não se via tantas psicólogas no Instagram, não se via tantas pessoas no Instagram e comecei a ver e começou-me a aparecer uma frase na cabeça que, ok, se calhar é possível para mim, se calhar eu também posso fazer isto. E depois comecei a
seguir conteúdos, comecei a ver também conteúdos de desenvolvimento pessoal, que era uma coisa que eu não via, e por isso é que eu acho que também o crescimento aconteceu de uma forma muito rápida, porque eu fui bebendo muito daquilo que eu queria aplicar na minha vida, eu fui bebendo e fui aplicando, fui bebendo e fui aplicando. Então eu lembro que foi em novembro de 2020 que comecei a consumir mais conteúdo desta área, de empreender, de desenvolvimento pessoal, comecei-me a colocar no processo e comecei a pensar, ok, isto aqui é possível para mim, então vá, está na hora de colocar isto como um desafio. E coloquei a meta, isso foi no final de 2020, e coloquei a meta de até fevereiro de 2021 ter uma página no Instagram. Não foi em fevereiro, foi em março. E o meu objetivo, quando eu entrei, era simplesmente este: ok, eu vou divulgar aquilo que eu sei, porque de certa forma também começou a surgir aqui um incómodo aqui dentro, que era que eu sabia que eu tinha muita coisa para dar, que eu sabia que até no fundo eu comecei a acreditar um bocadinho no meu potencial, que era coisa que eu não acreditava. E comecei a perceber, ok, eu acho que até tenho aqui alguma coisa de jeito para fazer, eu acho que até tenho aqui alguma coisa para dar. Começou-me aqui a surgir também muito interesse pela área do coaching, porque também já tinha a minha mãe e a minha irmã que também já estavam dentro dessa área, nas áreas delas, mas também aqui agregando ao desenvolvimento pessoal e ao coaching. Começou a abrir aqui muita visão. Eu lembro-me também que no início de 2021 eu apanhei Covid, fiquei um tempo em casa sem fazer nada, e aí a minha irmã tinha-me oferecido um livro no Natal, e que é O Homem em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Frankl. E esse livro trouxe muito daquilo que eu hoje vivo enquanto propósito. E acho que foi dos primeiros livros assim que eu li assim de raspão. Depois desse, fui ler Os Segredos da Mente Milionária, porque também queria começar a poupar mais. Isso Então foi foi assim logo, uma mudança. depois disso, olha, do nada, por isso é que eu digo assim, ler abre-nos a visão assim de uma forma brutal. Então, logo desde o início de 2021, comecei a mudar muita coisa que eu fazia, comecei a mudar os meus comportamentos, comecei a mudar a minha perspectiva, comecei a mudar a minha forma de ver a vida, comecei a mudar a minha forma de ver os desafios, comecei a mudar a forma como olhava para mim e comecei a perceber, ok, eu posso fazer alguma coisa. Então, eu coloquei esse objetivo, estudei ali muito no backstage sobre marketing digital, como é que se faz para gerir uma página, o que é necessário, eu comecei a buscar ali inspirações. Então, basicamente, eu tinha muito medo de fazer aquilo que eu ia fazer, mas a minha forma de me sentir um pouco mais segura foi preparar-me durante 3 meses, de janeiro a março. Eu só fiz isso, eu preparei-me para abrir uma página no Instagram e eu sabia, entre aspas, porque a verdade é que nós nunca sabemos até entrarmos, para o que é que eu vinha e onde é que eu me estava a meter. Resultado, não sabia onde é que eu me estava a meter, não sabia porque é que eu vinha, porque isto é completamente diferente do que eu estava a fazer. Eu pensava que eu estava preparada. Mas tu tinhas um objetivo em mente, que isso é importante, não é? Tu tinhas muito claro aquilo que tu querias. Sim, tinha um objetivo. E pela primeira vez na minha vida fiz uma coisa que nunca tinha feito, que foi não contar a ninguém. Na altura só uma pessoa é que sabia, porque eu precisava de alguém para me tirar, porque eu queria alguém para me tirar uma foto de perfil e para me fazer um logotipo, porque pensava que precisava das coisas da XPTO antes de abrir uma página, tinha que ter tudo pronto, feitas, não precisava daquilo, mas só contei a essa pessoa. E só essa pessoa é que sabia, mais ninguém sabia. O resto das pessoas souberam quando eu efetivamente abri a página, dia 14 de março de 2021. E isso foi, e eu normalmente era daquelas pessoas que queria fazer alguma coisa e que ia pedir a opinião de toda a gente e que falava com toda a gente, e isso estava furada, porque às vezes as pessoas dão-nos opiniões de acordo com a visão delas, não de acordo com a nossa visão. Então eu sabia muito bem que não, é isto que eu quero, é isto aqui que eu preciso, é isto aqui que me faz sentido, então é isto aqui que eu vou fazer, independentemente do que me disserem ABC ou de opinarem, porque provavelmente se eu fosse buscar opiniões externas, iam opinar, iam dizer, eu não queria nada, só queria fazer aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que estava dentro de mim e ir. E foi efetivamente isso que aconteceu. Abri a página, comecei. Eu, quando comecei, só tinha um objetivo, que era divulgar a minha mensagem, divulgar conteúdos. Na altura, era como quando nós entramos no digital, falava sobre tudo e mais alguma coisa. Divulgar os meus conteúdos e começar a dar consultas. Era simplesmente aquilo que eu queria fazer. Foi muito desafiador desde o início, porque graças a Deus e graças ao crescimento, o meu trabalho foi fluindo logo desde o início. Eu abri a página em março, em abril já comecei a ter clientes. O trabalho foi fluindo, mas ao mesmo tempo foi se tornando muito desafiador, porque exige uma grande logística da minha parte. Eu tenho muito trabalho das 9h30 às 5h30, muitas vezes tinha que acordar às 5 da manhã para fazer um post, para ter um post pronto. Eu ainda há dias partilhei que desde que eu abri a página eu nunca fiquei uma semana sem publicar, eu nunca fiquei um dia sem aparecer nos stories. Então foi tem sido um trabalho de muita consistência, tem sido um trabalho muito intenso e eu acredito que o caminho foi-se fazendo e a partir do momento que eu me coloquei as coisas foram acontecendo também.
Eu comecei simplesmente com esse objetivo e o que também me trouxe a vontade de fazer outras coisas, eu acredito que também foi aquilo que foi acontecendo. Eu não sei como, mas eu sempre fui muito eu, sempre fui muito eu aqui na página, sempre fui muito eu a intervir com as pessoas, sempre fui muito eu nas stories. E eu comecei a receber feedbacks, comecei a receber mensagens, comecei a perceber que aquilo que eu estava a fazer estava a ter impacto nas pessoas, que aquilo que eu estava a fazer estava a fazer a diferença de alguma forma, e isso motiva-me cada vez mais a continuar, cada vez mais a aprofundar, cada vez mais a espalhar o meu conteúdo, a ir para outros sítios, a ir para outras plataformas. Então, por isso é que eu digo que o caminho faz mesmo caminhando. Eu comecei simplesmente com um foco e o próprio ato de empreender e o próprio ato de estar aqui acabou por me levar também para outros caminhos, acabou por me levar também para outro Trazer outras crescimento. oportunidades, não é? Sim. Vou só comentar aqui, dá para programar as publicações, não precisa mais acordar às 5. Não, eu tinha que acordar às 5 para fazer o post. Hoje em dia tem alguém que faz por mim, mas antigamente era eu que tinha que escrever os textos, era eu que tinha que ir para o Canva, era eu que tinha que ficar ali no 31, como é que eu ia fazer aquilo? Então era um bruto de um trabalho. Sim. Ai, obrigada. É isso, Petra, que eu acho que se nota sempre muito na tua comunicação que és muito tu, é muito real, percebe-se que é muito genuíno, não é? E tu fazes muito aquilo que tanto se fala hoje em dia de autenticidade, não é? Nós percebemos que as tuas partilhas vêm do coração e isso é muito autêntico e atrai e cria esta conexão e esta ligação, portanto, acho que de certa forma é normal ter sentido que já havia estas pessoas a conectarem-se contigo, a ter este feedback, porque tu estavas a ser muito genuína naquilo que estavas a fazer, não é? Mas, portanto, além do desafio do tempo, como é que foi esta questão de... Eu acho que tu há bocadinho disseste que a questão da exposição também esteve aí, não é? No início, isto também não foi uma coisa natural para ti, não é? Também tiveste... Não. Uma pessoa vê-te assim e vê-te nas stories e nas fotos e pensa, eu gostava de ser como ela, tão natural e a aparecer aqui super à vontade. Também houve trabalho nesse sentido. Muito trabalho. Uma das coisas que também me fez desbloquear foi eu encarar isto como um trabalho. Isto é o meu trabalho. Querendo ou não, é o meu trabalho. Então foi do género, ok, eu quero fazer isto do meu trabalho, eu quero fazer isto do meu part-time, não é? Que na altura era a minha visão. Então, o que é que eu preciso fazer? Preciso fazer isso, ok, então bora. Preciso fazer aquilo, ok, então bora. Preciso fazer isto, então bora. É preciso aparecer nos stories, ok, então vou aparecer. Mas eu tenho medo, não sei como é que eu vou falar. Ok, então vou... A minha visão no início era, ok, vou ver como é que as outras pessoas fazem e vou fazer exatamente igual. Por isso é que eu comecei muito strict, muito direita, a querer ali associar-me a um determinado padrão, àquilo que era esperado. Então, quando eu vejo os meus primeiros stories, e os meus stories hoje em dia não têm nada a ver com diferente, com não é? completamente diferente, e uma pessoa super ali, super direitinha, com muito cuidado sobre o que é que ia dizer. Hoje em dia sou muito mais à vontade, mas porque eu sabia que eu precisava de fazer aquilo, não me sentia à vontade. E isto às vezes é um desafio que me apetece abanar as pessoas que dizem, mas eu não quero fazer stories e não consigo. Gente, eu também não queria, eu também não pensava que não conseguia, mas é colocar uma câmera, gravar, postar e sair correndo. Mas é isto que eu preciso fazer, então é isto que eu preciso fazer, então é isto que eu vou fazer. Porque se eu tenho um objetivo, se eu entrei aqui com um objetivo em mente, que é, eu não estou a abrir uma página no Instagram para ficar aqui a brincar. Eu estou aqui a abrir isto porque isto é o meu trabalho e eu, de certa forma, isto é o meu propósito, mas também é o meu trabalho. Então eu quero espalhar a minha mensagem, eu quero chegar a mais pessoas, eu quero conectar com as pessoas, eu quero fazer isto no meu trabalho, eu preciso de fazer o quê? Preciso fazer isto, então eu vou fazer, com medo ou sem medo. Fazer o que precisa de ser feito, não é? No fundo. Fazer o que precisa ser feito, exatamente, porque se eu chegar ao meu trabalho hoje e me disserem, Petra, faz isto, eu não vou dizer, não, mas não consigo. Eu não quero aparecer hoje, não. Então, não quero, gente, não apetece. Não tem como, eu tenho que fazer aquilo que precisa de ser feito, porque é pelo meu trabalho. Então, foi muito essa visão que eu tive desde o início. Eu acho que o meu primeiro story, eu abri a página no domingo seguinte eu já estava a fazer stories, passado uma semana eu já estava a fazer uma live. Então, eu coloquei mesmo tipo, bora, se é para ir, vamos fazer com tudo. Fui logo com tudo. Então, comecei logo a fazer lives, passado uma semana, e desde aí nunca mais parei. Então, eu fui logo com tudo porque eu sabia que era aquilo que eu precisava. E ao mesmo tempo que eu duvidava das minhas capacidades, eu procurava também sempre motivar-me, e a verdade é que eu também tinha alguém que me ajudava. E eu acho que este processo de nós termos ou um coach, ou um mentor, ou um psicólogo, ou que te fizer sentido no momento, faz toda a diferença,
porque alguém que está lá do teu lado também a orientar-te e dizer, olha, vai por aqui, vai por ali, alguém que tu sabes que vais ter que prestar contas, não fizeste isto esta semana, não fizeste, como é que estão as coisas. Então, isso também fez toda a diferença, os ambientes em como fui colocando, e eu fui sendo impulsionada muito nesse sentido. Então, acredito que aquilo que me ajudou foi muito encarar isto como um trabalho, com fazer aquilo que é preciso ser feito, mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo sabendo que as coisas podem não sair 100% perfeitas. E no início, gente, é mais fácil nós abrirmos os stories e abrirmos uma live e se calhar não falarmos tão bem, porque não temos assim tanta gente a ver, está bem? Isso para mim é igual. Estar a falar para 300 ou para 13 mil, para mim é a mesma coisa. Mas a verdade é que nós podemos nos sentir mais confortáveis quando temos uma audiência mais pequena, porque estamos ali e, opá, se as pessoas aqui ouvem, estão 24 horas, sim, tipo, estou em casa. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu apareci nos stories, eu estava de pijama, claro que depois não voltei a fazer isso, mas a verdade é que pronto, estava tipo, ok, eu tenho que me treinar, eu tenho que me experimentar. Eu sempre tive muito esta coisa, vamos experimentar, vamos treinar, vou ver como é que corre, pá, se calhar não vai correr tão bem, mas vai correr melhor da outra. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, tenho que fazer. E se eu não tivesse começado quando era péssima, não era péssima, mas era medíocre, eu jamais hoje conseguiria falar de uma forma tão à vontade como eu falo. Essa exposição por necessidade de sobrevivência não é fácil. Tem gente que exige muito de si, que quem vê pensa que é fácil. Quem vê pensa que é fácil. Mas não é fácil. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que tu conseguiste crescer e tiveste um crescimento? Gente, não é fácil. É preciso muita disposição, é preciso muita disciplina, é preciso saber muito, muito, muito bem porque é que tu fazes aquilo que tu fazes. Por isso é que eu falo muito sobre propósito, porque é aquilo que me sustenta aqui. Eu sei que eu tenho um propósito a cumprir e que, por muito que eu seja uma pessoa que me autocritica que se autocritica bastante e que muitas vezes devido às minhas capacidades, muitas vezes o que me faz passar por cima disso é saber que eu posso estar a ajudar alguém com aquilo que eu estou a dizer. Eu não preciso ajudar uma multidão inteira, mas às vezes estou a ajudar uma pessoa e por me deixar ficar por uma questão de timidez, por uma questão de medo, por uma questão de receio, às vezes eu estou a ser injusta também com o meu propósito. E às vezes as pessoas pensam que eu tenho a maior confiança do mundo. Eu não tenho a maior confiança do mundo. Eu simplesmente sei muito bem aquilo que eu quero e sei muito bem para aquilo que eu trabalho, sei muito bem para que eu estou aqui e do impacto que aquilo que eu faço pode estar a causar no outro. E eu faço mentoria, dou mentoria e muitas vezes quando eu vejo esta dificuldade, uma das primeiras coisas que eu pergunto é: tu fazes terapia? Porque às vezes o facto de nós termos uma dificuldade em expormos nas redes sociais é por medo, é por questões emocionais, é por falta de autoestima, às vezes. é alguma coisa, sim. E ainda, semana passada também partilhava, sim, uma live que eu fiz a semana passada, partilhava isto como uma das coisas que me fez mais começar a fazer terapia, foi eu chegar ali a um ponto em que eu queria dar um salto ao empreender, queria dar um salto naquilo que eu estava a fazer, mas sentia que alguma coisa me bloqueava. Mas eu percebi, ok, alguma coisa está-me a bloquear, mas eu não vou deixar que isto me pare, eu vou arranjar uma solução para conseguir resolver isto, para que isto não me impeça de continuar a fazer aquilo que eu quero fazer. Porque é tão injusto. Eu tenho um objetivo, tenho um sonho, sei que posso ajudar pessoas com isso e vou-me deixar ficar por causa disso. Não, quem é que me pode ajudar? Eu preciso resolver isto, que isto aqui não vai parar. Quem é que me pode ajudar? Preciso fazer terapia, então bora fazer terapia. Preciso de uma mentoria, então bora fazer uma mentoria. Mas eu preciso de alguma coisa, mas não vou ficar parada e deixar que as minhas inseguranças, deixar que a minha baixa autoestima seja ganha, não vença. Não vou deixar que isso aconteça. Isso é... Bom, por um lado, dizer-te, Petra, que acho altamente corajoso aquilo que tu fizeste de começar logo e dar logo com tudo. Porque nem todos conseguimos, lá está, não é? Muitas experiências que tu tenhas feito, mas mesmo para isso é preciso ser corajoso para aparecer, não é? E eu também, eu antes de começar a fazer as lives, eu fiz uma live com as minhas duas amigas com quem eu faço o podcast, para experimentar, e fui ao modo prática e andei aqui a ver como é que fazia as coisas para ganhar confiança, porque às vezes é aquilo que tu dizias, nós precisamos de nos preparar para depois aparecermos com mais confiança, e não quer dizer que a coisa vá toda correr bem, mas ao menos nós sentimos, ok, já preparei, já sei como é que é, agora bora lá, agora é pôr no mundo, não é? Tem que ser mesmo assim. Sim, e exatamente. o pedir ajuda, por acaso há bocadinho quando falaste nisso eu estava mesmo a pensar, será que ela pediu ajuda? Todos nós precisamos de ajuda, não é? A certa altura, todos nós precisamos lidar com alguns bloqueios e eu também estou a sentir um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer há pouco, que é, eu sinto que preciso dar um salto, mas eu não sei bem o que é que me está aqui a bloquear e o que é que eu preciso de fazer para ir para o próximo nível, não é? E sozinhos nós muitas das vezes não conseguimos, temos de pedir ajuda, seja um mentor, um
psicólogo, seja um coach, não é? Alguém que realmente nos consiga ajudar a ultrapassar e crescer e perceber o que é que ainda precisamos de aprender, não é? Para conseguir mudar alguma coisa. Ah, então, Petra, aquilo que tu dizias, no fundo, o teu ponto de viragem há 2 anos foi este, foi o tu percebes que tinhas uma mensagem que querias transmitir, não é? Que querias aparecer e tu própria, se calhar, também foi assim um bocadinho uma jornada de crescimento para ti, ou tem sido, não é? Pelo que tu estás a dizer. Totalmente, totalmente. Tu estavas a falar e ainda na semana passada dizia uma mentoranda minha que estava a preparar um produto e tudo mais e que estava super preocupada se as pessoas iam comprar e tudo. E eu só disse, o primeiro produto que tu vais colocar no mundo não é para as pessoas, é para tu te experimentares. Porque quem vai mais crescer com aquilo que tu vais fazer, seja nas redes sociais, seja no que for, és tu. A primeira história que eu abri, se eu queria ajudar, queria transmitir uma mensagem, queria, mas aquilo foi mais para mim do que para as pessoas, porque eu precisava daquilo. A primeira live que eu fiz foi mais para mim do que para as pessoas, porque eu precisava daquilo. Tudo aquilo que eu faço numa primeira vez é para mim em primeiro lugar, porque eu preciso em primeiro lugar de me provar a mim que eu sou capaz. Eu preciso de experimentar, eu preciso de sentir na pele que eu consigo. Então, às Ver vezes, se calhar a primeira até coisa se que o nós caminho vamos... é por ali ou não é? Porque nós precisamos Se o caminho é por experimentar para aí, perceber se é isto. exatamente. Não é? Exatamente. E a primeira vez que nós fazemos é dizer, ok, consegui, então bora lá. E tu continuas. Então, isto para mim tem sido um crescimento muito mais em termos de desenvolvimento pessoal, porque eu, às vezes, nas poucas vezes que eu consigo reconhecer o caminho que eu já percorri, porque também tenho muito esta coisa de às vezes não conseguir reconhecer aquilo que eu já fiz e penso, tenho que fazer mais, tenho que fazer mais, tenho que fazer mais, ainda não está bom o suficiente. Das vezes que eu paro e que eu olho, eu penso, eu nunca imaginei que eu estivesse aqui. Os posts que eu faço de retrospectiva ajudam-me muito a compilar tudo aquilo que já aconteceu, porque eu dificilmente eu paro para compilar tudo aquilo que já aconteceu e tudo aquilo que eu já consegui fazer. Ainda estes dias estava a partilhar com umas amigas que eu, por exemplo, este ano eu sinto que estou a ficar para trás, porque eu não tenho assim, não estou a fazer assim grandes coisas, não estou a fazer assim coisas novas, porque foi um ano em que eu decidi desfrutar um bocadinho mais e abrandar um bocadinho mais e consolidar tudo aquilo que eu já construí. Porque a verdade é que eu já fiz muita coisa. E eu às vezes não consigo reconhecer que eu já fiz muita coisa e que já tenho muita coisa em mãos para gerir. E essa dificuldade às vezes obriga-me a ter que parar, ter que olhar para trás e ter que reconhecer também aquilo que eu já consegui fazer. Unir os pontos E também, eu não olho, é? É unir os unir os pontos pontos. e ver as Exatamente. conquistas, não é? Todas as conquistas. E a maior, sim, e a maior mudança que aconteceu não foi eu ter conseguido fazer muita coisa, mas foi em mim. Porque hoje eu olho para a vida de uma forma completamente diferente da forma como eu olhava há 2 anos atrás. Para mim, só o facto de eu conseguir olhar para uma situação e eu não desesperar, e eu não entrar em pânico, e eu conseguir ver, às vezes, solução onde parece que não existe, e eu conseguir me perguntar, ok, o que é que eu posso fazer diante dessa situação? Ainda hoje partilhava nos stories a forma como uma situação que aconteceu hoje de manhã, uma coisa básica, que eu fui tratar de documentos e as coisas não estavam a correr bem, eu tive que olhar para a situação de uma forma diferente e depois consegui resolver até mais do que eu estava à espera. E esta forma de encarar a vida foi muito através do empreender no digital, foi muito através de todos os desafios que foram aparecendo ao longo do tempo, porque se eu não tivesse arranjado aqui uma outra perspectiva de olhar para as coisas, já tinha desistido há muito tempo, eu já tinha parado há muito tempo, porque eu tenho todos os motivos e mais alguns para desistir. Eu tenho todos os motivos e mais alguns para abrir mão, porque efetivamente eu não tenho tempo para fazer tudo aquilo que eu faço. Eu sei que eu poderia escolher, gente, não, realmente não estou a conseguir. As pessoas iam super compreender, porque já foram 1500 pessoas a dizer Petra Branda, Petra para, Petra, Temos quando é aqui que tu vais a parar? Patrícia a dizer E Petra Polvo, portanto. Petra Polvo, literalmente, Petra Polvo. Todas as pessoas me dizem, tens 48 horas, tens 46 horas, tens mesmo 24 horas por dia. Eu disse, tenho 24 horas por dia. Eu sei que eu tinha todos os motivos para desistir. E é esta inteligência emocional ao longo do caminho, esta destreza em conseguir conciliar as coisas, em conseguir olhar para a vida de uma perspectiva, ok, posso controlar isto, posso, não posso controlar isto, então deixa estar, deixa para lá. O que é que eu posso fazer diante desta situação? O que é mais importante diante desta situação? Estou desmotivada, estou sem vontade, será que se passa alguma coisa? Será que há alguma necessidade minha que eu não estou atenta? Será que eu preciso realmente de uma pausa? É ter esta capacidade diante da vida de olhar para as coisas de uma forma diferente que me mantém até aqui. Não é estratégias de marketing, não é coisas todas bonitas e XPTO, não são segredos para crescer no digital, não são segredos para crescer enquanto empreendedora, não é nada disso. É propósito,
é disciplina, é compromisso, são objetivos bem definidos e é a forma como olho para a vida, é a minha forma de encarar a vida, que eu sei que no final tudo é um processo e que tudo vai acabar por se encaminhar. Só tenho que olhar, ok, neste momento o que é mais importante? Se estou numa fase muito atarefada, com muita coisa em mãos, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso delegar? O que é que eu posso deixar para depois? E eu faço muito este jogo de cintura, muitas vezes tem neste momento coisas que eu estou a deixar para depois exatamente porque não são prioridade neste momento, se calhar neste momento, nesta fase de vida, eu preciso de mais descanso, eu preciso de abrandar um pouco mais. Então, eu vejo, mas quero dar conta de tudo. A minha ideia era dar conta de tudo, eu amava dar conta de tudo, mas não consigo. Então tenho que aceitar também as minhas Isso é limitações. bom. O limite não é o céu, o limite é a minha saúde mental. Então, a partir do momento que começo a tocar nesse limite, ok, então eu tenho também que ser sincera comigo e, ok, dar um passo atrás, que nunca é um passo atrás, mas também ser sincera nesse sentido. Então, a maior mudança que aconteceu foi a minha mudança de perspectiva diante da vida, porque ainda que hoje tudo fosse abaixo, Instagram desaparecesse, o Facebook desaparecesse, o WhatsApp desaparecesse e tudo desaparecesse e todos nós dessemos em loucos, eu sabia que a mudança que aconteceu em mim jamais iria desaparecer. Não. E isso é empreender com Por isso, propósito, Petra? isso Estou a é perguntar. empreender com propósito, sim. Porque é uma coisa que tu falas Porque muito, não é? Empreender com propósito. Afinal, o sim, que é empreender com propósito, não é? É, tu teres algo a mais que te sustenta, além de tudo isto que nós vemos, além de tudo isto que aparenta. E às vezes a dificuldade que existe em empreender, em uma pessoa manter a consistência, uma pessoa conseguir manter-se, independentemente de qual for o objetivo, independentemente de qual for o sonho, é porque não existe uma base bem sólida que está a sustentar. Então, também falava isto também estes dias, que aquilo que me sustenta são os meus valores e isso não muda. A metodologia da mentoria que eu dou, que é a mentoria que se chama exatamente empreendedorismo com propósito, e por isso é que eu vou falar um bocadinho sobre isso agora, é, é que o nosso negócio é uma casa e ele tem que ter ali os pilares, tem que ter ali a base sólida. Sem essa base sólida, por muito que eu queira construir uma casa em cima, não vai ter como. Até pode sustentar-se durante um tempo, mas vai cair porque não tem uma base bem estruturada ou porque ali algum for em baixo e uhum. basta entrar ali uma inundação e a casa cai toda. Então, a diferença que eu vejo que faz empreender com propósito e que também faz para mim é exatamente eu saber qual é que é a minha base, o que é que me sustenta. Por que é que eu faço aquilo que eu faço? Quais são os meus valores? Os meus valores estão presentes aqui. E dou um exemplo muito claro. Se um dos meus principais valores é a coerência, ou é a transparência, ou é a autenticidade, eu não vou começar a colocar em prática estratégias de marketing simplesmente para crescer que não vão de acordo com os meus Uhum. valores. Porque eu até posso sustentar isso durante 2 meses, um ano, mas eu não estou aqui num jogo para curto prazo. Eu estou aqui para ficar a longo prazo. Eu estou aqui para ficar até fizer sentido, até eu conseguir, eu estarei aqui. Então eu sei que a minha base tem que ser os meus valores, tem que ser o meu propósito, se eu não vou conseguir sustentar isto durante muito tempo. Quando eu tenho essa base bem sólida, ainda que caia uma parede, ainda que caia o telhado, a minha base ela está sólida. Então, isso é uma coisa que é capaz de se reestruturar, de se reerguer, porque eu tenho a minha base bem sólida. Qualquer coisa eu sei para onde é que eu vou voltar. Vou voltar-me para o meu propósito, vou voltar-me para os meus valores, porque eu sei porque é que eu faço aquilo que eu faço. É isso que me sustenta nos momentos em que não me apetece fazer nada, em que eu estou confusa relativamente às coisas. Ainda ontem, numa reunião com a minha assistente, eu partilhava olha, eu este mês, acho que foi o mês que eu mais pensei em desistir, porque estou farta disto agora, mas depois eu penso, calma. Porquê que eu estou aqui, gente? Qual é que é o meu propósito aqui dentro? O que é que me sustenta aqui? Será que há alguma coisa que eu posso fazer para me oxigenar? Alguma coisa que eu não estou a prestar atenção? Mas eu só me consigo manter aqui porque quando vêm estes pensamentos de desistir, eu volto à minha base. Eu sei porque é que eu estou aqui. Propósito você tem que ter para tudo. Sem propósito qualquer coisa serve. Exatamente. E esta questão de estar no digital e não termos um propósito claro, não sabemos quais são os nossos valores e acabamos por sermos nós que nos encaixamos nas estratégias de marketing e não somos nós e não é o nosso negócio que se encaixa em nós, somos nós que parece que Nos temos que nos mudar para nos adaptar, não é? adaptar a uma coisa. Não, 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 Tem não, que não. ser ao Aquilo que eu faço é contrário. que vai se adaptar a Uhum. mim. Aquilo que eu faço é que tem que se adaptar aos meus valores, tem que se adaptar à minha forma de ser, tem que se adaptar à minha essência. Eu vou ver, ok, o que é que cabe em mim? O que é que cabe na minha forma de ser? Só assim eu consigo sustentar alguma coisa. E muitas vezes existe um desgaste, existe uma exaustão, existe uma frustração, existe desistência, exatamente porque a pessoa acaba por se tornar uma coisa que ela não é, ou por tentar encaixar-se numa coisa que ela não é, simplesmente para corresponder a uma determinada expectativa, ou uma determinada estratégia, ou algo que é esperado que ela faça. Não é. Começa pela base. Quem és tu? O que é que faz sentido para ti? Quais são os teus valores?
qual é que é o teu propósito, e esta questão de qual é que é o teu propósito, tu vais buscar à tua vida pessoal, tu já tens, tu simplesmente é que não estás atenta para isso. Então, quando tu consegues ter essa base sólida, fazer esse básico bem feito em termos de estrutura de negócio, aí é o que tu vais sustentar a longo prazo. Tal como uma empresa, o que sustenta uma empresa é missão, valores e visão. Exato. É a mesma coisa que nos sustenta a mim. Não é? Porque quando nós estamos a empreender por conta própria, nós somos o nosso próprio negócio, nós somos a nossa própria empresa. Então, eu tenho que ter isso bem claro para mim. Quais são os meus valores? Qual é que é a minha missão? Né? Qual é que é o meu propósito? Qual é que é a minha visão? Como é que eu vejo o mundo? Como é que eu vejo a vida? Qual é que é a minha perspectiva diante da vida? E a partir daí tudo acaba por fluir, não de uma forma mais fácil, mas de uma forma mais sustentável. Eu não vendo, isto que eu digo sempre quando alguém vem trabalhar comigo, eu não vendo resultados rápidos, eu não vendo 10 mil seguidores em 3 meses, eu não vendo isso, eu vendo algo que tu consegues sustentar a longo prazo, porque é no longo prazo que tu vais conseguir ver os resultados consistentes que tu queres ver. E é isso que eu quero, é consistência, é manter-me, não é ficar aqui no mês pum e no outro mês, estou exausta. Não, é algo sustentável, porque é isso também que gera confiança depois nas pessoas que vão trabalhar connosco. Ainda hoje eu falava com uma pessoa em processo e estava-lhe a explicar precisamente a importância de percebermos o porquê. Porque é que ela queria criar um projeto e perceber o porquê bem fundo. E temos que explorar, porque isto nem sempre é uma resposta fácil. E não é o nosso propósito, nem sempre está à vista. Nós não perguntamos, hoje acordei, vou pensar no meu propósito e vou descobri-lo. Não é assim, né? Nós temos que explorar muito isto. E de facto, o exemplo que eu lhe dava é o teu porquê. Eu digo porquê, mas é o propósito, né? Vai ser a tua bússola nos desafios difíceis, né? Naqueles momentos em que tu te sentes na dúvida, em que tu mais à frente vais ter que se calhar perceber que não é por aqui, é por outro lado. Tens de te lembrar porquê, porque é que estás a fazer isto, o que é que está a mover. Tu vais ajustar por um bem maior, por aquilo que te guia, o teu farol, não é? É um bocadinho isto que tu também estás aqui a dizer, ter esta... É como as raízes da árvore, não é? As raízes vão ser a nossa base para nós depois começarmos a crescer ali em cima. E dá-te aqui também uma nota, Petra, estava a achar curioso de falares desta vontade que tens de desistir. Eu recentemente também tenho tido essa vontade, portanto vou já fazer aqui um spoiler, porque um dos episódios do podcast que nós vamos lançar agora nas próximas semanas é sobre fracassos. Pronto. E uma das perspectivas que eu tenho sobre fracasso é que nós às vezes nós pensamos em desistir, quando na verdade o que nós precisamos é de parar para descansar. E vai um bocadinho ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, não é? Nós às vezes o que queremos é estou saturada do Instagram, estou farta de criar conteúdos, não me apetece fazer stories, não quero mais estar aqui, não quero. E depois quando paramos e olhamos e pensamos, eu precisava mesmo era de umas férias e afastar um bocado disto. E ganhar a clareza de é só descansar, é só recuperar energia para voltar novamente com fogo. Que não é fácil este descansar quando nós temos o nosso negócio e quando estamos aqui muito embranhadas, não é fácil, porque depois há aqui um bocadinho, pelo menos eu sinto isto, que é um bocadinho o sentimento de culpa por não estar a fazer as coisas, não é? Porque aquilo devia estar a acontecer. Não é? Aquilo não é para parar agora, é para estar sempre a andar. Partilhar só um bocadinho isto contigo, porque estava-me a vir e esse descanso intencional eu acho que é super importante para nós nos mantermos no caminho e para conseguirmos crescer, não é? E fazer as coisas acontecer. Realmente não é um processo nada fácil. Para mim é muito difícil parar e foi o motivo pelo qual nunca parei. Nunca parei. Vou parar agora, tenho até falado isso um bocadinho nos stories, de 5 a 12 de maio e vou estar ausente, o Instagram vai continuar ativo e com uma dinâmica um pouco diferente, mas eu vou estar ausente, porque eu percebi que nós também merecemos e nós também precisamos, e faz muito sentido o que estavas a dizer, porque a verdade é que nós não queremos deixar de ajudar pessoas, nós simplesmente, o trabalho que tudo isto envolve cansa. Por isso é que eu até tenho um post que vai ser agora às 21 que tem lá a frase que ao longo do post tem lá a frase trabalha no que amas e não te vais trabalhar um dia na vida, isso é treta. Tu vais ter que trabalhar sempre. Simplesmente tu vais trabalhar com muito mais sentido, com muito mais significado, com muito mais propósito, com muito mais motivação, com muito mais empenho, mas tu vais ter que trabalhar sempre. O trabalho ganha um novo significado, significado, não é? Ganha um novo
exatamente, mas o trabalho ele está lá sempre e esse trabalho muitas vezes cansa. Se me disserem que queres deixar de ver o teu propósito, claro que não. Queres deixar de ajudar pessoas, claro que não. Queres deixar de transmitir a tua mensagem, claro que não. Queres deixar no Instagram, um bocadinho sim. Por favor, estou cansada. Então, acho que é o trabalho todo que isto envolve que traz traz este gasto, como o Fábio está aqui a dizer, até para desenvolver melhor o trabalho é necessário o descanso, super, Sim. super. É mesmo. Então, olha, Petra, já falaste assim um bocadinho sobre os desafios, não é? Que tu tens tido. Assim, 2 ou 3 maiores que tens tido ao longo deste período de empreender no digital. O que é que tu sentes que tem sido assim mais desafiante? Gestão de tempo. Ter tempo para fazer tudo e mais alguma coisa. É uma luta constante, é uma luta diária. Gerir pessoas. Isto é um pouco mais recente, porque eu tenho equipa já há um pouco mais recente. Tenho equipa desde maio do ano passado, por isso. Há um ano. Gerir pessoas não é fácil. Pois, não é, não. Gerir pessoas não é fácil. E nem gerir pessoas, nem lidar com pessoas não é fácil. Acho que também é um desafio, porque à medida que nós vamos crescendo, nós precisamos de contar com outras pessoas, mas uma das minhas maiores dificuldades e que me causou sempre muita resistência em delegar coisas foi em colocar a minha cabeça na cabeça de outra pessoa e entender que isso não vai acontecer. E que eu própria também tenho que adequar as minhas expectativas e gerir pessoas não é fácil. Acho que isso é também um grande desafio. Outro desafio é saber que nem tudo depende de mim e saber que nem tudo está no meu controle. E que por muito que muitas vezes eu me esforce e dê uma melhor, e seja falar sobre plataformas digitais, porque hoje eu utilizo Instagram, utilizo YouTube, utilizo podcast, utilizo várias plataformas, e saber que por muito que eu tipo, uau, eu dei aqui uma melhor, isto vai correr super bem, não corre como tu estás à espera, e é saber, ok, não está nas minhas mãos, não está no meu controle. Isto não quer dizer que eu não esteja a fazer as minhas coisas, não quer dizer que eu seja uma falhada, não quer dizer que isto não serve para nada, que isto não presta para nada. Então saber lidar com esses momentos em que as coisas não correm como nós estamos à espera e que nem tudo depende de mim é um dos maiores desafios, porque é algo interno, é algo que tem que ser trabalhado todos os dias de forma consistente, porque eu tenho muita facilidade em trazer as coisas para a minha própria capacidade, que é isto não correu bem é porque eu não sou capaz, isto não deu certo é porque sou eu que estou a ser incompetente. Então, gerir isso internamente Conseguir é um dos dissociar, maiores não é? desafios. Dissociar o teu valor Exatamente, pessoal do valor do trabalho, daquilo que não depende de ti, sim, não é? exatamente. Exatamente. Ao mesmo tempo que eu puxo a autorresponsabilidade para mim do que é que eu posso melhorar, é saber que por vezes eu estou mesmo a dar o meu melhor, mas simplesmente as coisas não estão a acontecer como eu queria, mas não está no meu controle, não está nas minhas mãos, então não tem como. Então eu tenho mesmo que confiar. E quando eu digo confio no processo, lá está, eu confio no processo é em primeiro lugar para mim e depois é que se tornou para os outros. Eu fui falando comigo, Petra, confia no processo, confia no processo, confia no processo. Depois fui transmitindo isso e foi fazendo sentido para as pessoas. Então acho que esses são os principais desafios, é a gestão de tempo, porque é muita coisa para gerir e quero fazer mais coisas e não tenho tempo, não consigo encaixar mais. Gerir pessoas e saber que nem tudo depende de mim. Abrir mão do controle. Abrir mão do controle, é mesmo isso. O controle é tramado. Super. Olha, conquistas. Quais é que têm sido assim as tuas 3 maiores conquistas, vá? Uau, 3 maiores conquistas. Gente, é difícil. Lá está, porque eu penso mais nos desafios do que nas conquistas. Isso vai ser um bocado difícil. Como assim? É preciso dar as palmadinhas nas Maiores costas. conquistas, dar as palmadinhas nas costas. Olha, criar equipa, apesar de ser um desafio, gerir pessoas, tenho a honra de ter pessoas que trabalham comigo que super, super me apoiam e poder não simplesmente ser eu o polvo, mas ter outras pessoas que são polvo comigo. Para mim é uma grande conquista, que nem sempre eu consigo reconhecer, mas para mim é uma grande conquista. Eu conseguir estar a construir a minha própria independência financeira e claro que não vou abrir aqui a minha carteira e os meus números, mas realmente foi um crescimento bastante rápido e eu tenho a honra de ser uma coisa muito consistente e que me dá muito conforto. E eu vindo de um meio, e eu uma vez partilhei isto nas stories, eu nunca falei muito sobre isto, mas eu lembro que a primeira vez em que eu fui procurar trabalho eu nem sequer tinha dinheiro para comprar uma passagem de comboio, que na altura era 1 euro e pouco. Eu não tinha dinheiro para isso e hoje eu consegui olhar para trás e ver a forma como se consistente dos resultados que eu tenho conseguido e eu conseguir também ajudar outras pessoas e conseguir desfrutar eu próprio do meu trabalho. Isso para mim é uma grande conquista, não pelo valor em si,
mas por aquilo que isso representa, porque eu sei de onde é que eu saí. Então, isso é uma grande conquista e opá, eu consegui chegar a todas as pessoas que eu consigo chegar. Todas as semanas eu recebo feedback, todas as semanas recebo mensagens de alguém, seja através de um comentário, seja através de uma mensagem privada, seja através de um áudio. E isso para mim é a maior conquista de todas, é eu conseguir chegar até as pessoas. O, Isso é tudo. Peloso, que eu não sei o nome, mas é o nickname que está aqui, já há bocadinho É dizia o que tu tens Fábio. audiência internacional. Portanto, É não está verdade, aqui para é perguntar, não é? Já verdade, é pensou que verdade. pessoas te ouviriam em outros países sem te conhecer? É porque já estás no Nunca, mundo, não nunca. é? Isso é brutal, é brutal. Essa é a maior conquista de todas, que é a forma como consigo chegar até às pessoas. E também é uma tecla que eu bato muito quando falo sobre pessoas que empreendem no digital e sobre criadores de conteúdo. Mas às vezes temos números muito grandes e enormes. Mas se eu for olhar para todas as pessoas que eu já consegui influenciar e tocar, seja com uma mensagem, seja com uma live, seja com o que for, vocês isso vale tudo. Às vezes nós queremos não sei quantos números aqui, não sei quantas mil pessoas, quando tu podes fazer a diferença nas pessoas que já te seguem, nas pessoas que já te veem, nas pessoas que já estão ali nos teus stories. E nós se somos criadores de conteúdo, sabemos que nem todas as pessoas que nos seguem nos assistem ou veem o nosso conteúdo. Mas há aquelas pessoas que estão a assistir, há aquelas pessoas que estão a ver e saber que estou realmente a causar impacto na vida dessas pessoas, isso é a maior conquista É de muito todas. gratificante, não Sim, é? Conseguir sentir super. este impacto, não é? Conseguimos fazer a diferença, é Hum, muito gratificante. sim. Boa. Hum. Olha, Petra, a gostar muito da nossa conversa, está a ser assim mesmo muito rica, obrigada. Vou-te Obrigada, fazer aqui uma eu. última pergunta, só para terminarmos, que é uma ideia, um sonho que tu gostasses de tirar da gaveta. Uma fundação. Uau! Isso é um É. sonho mesmo. Uau! É um sonhão, gente. É um sonhão Uau. que não sei como, não sei Não quando. tem que saber, né? E já está na. Não tenho que Por saber, só enquanto não confiar tem no que saber. processo. Quando chegar à altura chegou, as coisas vão se começar a encaminhar nesse sentido, mas está na gaveta e é assim o meu sonho de conciliar todas as áreas que eu gosto, Uhum. que é a área, também gosto muito da área de educação, ou seja, da formação, de ensinar, a parte social, a parte comunitária, a parte clínica. Então, Bonito. sim, é isso. Uau! Olha, a torcer para que esse projeto saia da gaveta e com muito sucesso. Sim, 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 sim. Olha, Petra, Obrigada. obrigada pela tua disponibilidade, por estas partilhas tão boas. Foi Obrigada, muito bom eu. conhecer um bocadinho mais do teu trabalho, de como é que tu dizes que tem Uhum. acontecido, não é? Porque de facto nós vemos, mas depois não conhecemos tudo, não é? E o percurso de uma pessoa às vezes Uhum. é tão rico para além daquilo que se vê. Aqui pelo Fábio, não é? O Fábio a dar os parabéns. Uhum. Um, Obrigada. e obrigada por teres partilhado também aqui em vulnerabilidade, não é? Algumas histórias de vida que tu estavas a trazer, inclusive Uhum. agora. E pronto, olha, aqui também disponível para Obrigada. continuarmos a nossa comunicação digital aqui no virtual, como nós temos dado. Sim, sim, Muito sim, claro que sucesso sim, obrigada. e descanse também, descanse que é preciso também. Nós conseguimos fazer Hum. tudo, a gente precisa de descanso, Sim. energia e saber o como fazer, arranjar as melhores estratégias para conseguirmos Uhum. dar conta de tudo, não é? Estava aqui Sim. a Márcia, E dizer boa noite à minha irmã que entrou a, agora. a Márcia estava a E dizer, a obrigada. Petra é uma mulher muito sincera, não Querida. consigo mesmo. Muito sucesso. É isso, Ah, olha, toda a gente obrigada, aqui a obrigada, apoiar-te. querida. Muito obrigada e obrigada por esta oportunidade. E é isso, e tu agora disseste uma coisa que é nós conseguimos fazer tudo, mas nós não temos que fazer tudo. E acho que isto também é uma ideia que é preciso encaixar. Conseguir, nós conseguimos, mas não temos que. Uhum. E transformar em algo Então, divertido, pois, porque a diversão é fundamental ao longo do processo. E às super! vezes a gente esquece Sim, tanto disso, mas sim, é levamos muito verdade. a sério, não Mesmo, é? mesmo. Sim, É sim, importante. super. Então, vá, minha querida, um beijinho grande, vamos Obrigada, falando, até à beijinho. próxima e obrigada a Obrigada, todos os que beijinho, até à estiveram a próxima. assistir, a Beijinho, interagir. obrigada. Até breve. Beijinho. Obrigada a Tchau, todos. Obrigada, beijinho, tchau, tchau.